Jesus Christ, you are worthy. We bow down, we lift you high. With all our hearts, we sing your name. You are holy, just and great. Let all voices shout your name. Jesus Christ, our risen King. Forevermore we will declare Hosanna to Estou no vale, mas tu estás comigo. O inimigo nessa fúria me cai. Mas não tenho medo que Tiago, ele foi derrotado em via. Teus anjos a meu redor e cairão. Todos os anjos do mal, Jesus está no meu barco. Deus forte e poderoso, tenho certeza da minha vitória. O inimigo caluniador já foi derrotado. Elevo meus olhos para o monte, meu socorro vem de ti, Senhor. Perdeu, Satanás. Jeová venceu. Perdeu, Satanás. Jeová venceu. Alô, irmãos, tudo bem? Perdeu, né? É paz, né? Deus me ajuda no vale. Todos nós temos um vale, né? A passar. Durante a trajetória da nossa vida, nós passamos por vales. Mas Deus está conosco, Jesus está conosco. Ele estava no deserto com o povo, né? Indo do Egito, na fuga, né? Ele estava com os discípulos, estavam no barco, o barco ia afundando no temporal, ele acalmou, né, fez a calmaria do mar. Ele está a todo momento conosco. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, quem temerei, né? Então a gente se alegra porque nós temos um Deus que cuida da nossa trajetória nesse mundo. Mas é importante saber que esse mundo para nós não é o fim, né? Essa é uma trajetória. Nós viemos, nascemos e estamos marchando, né? Passando por esse vale para a nossa pátria final, pátria celestial. E o passaporte que nós temos para chegar nesse país, esse lindo país, entre aspas, que é o céu definitivo, salvos, é aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Não tem outro caminho, é Ele mesmo. É rejeitado, um cristianismo fraco, né? Nós vimos agora recente a pregação sobre a mulher de Ló, né? Pastor Pedro Vieira da igreja Conviver, né? Evangelho Conviver de São Carlos. E deu uma repercussão muito grande no meio evangélico, na igreja, e as pessoas que são amigos e distantes da igreja, que são membros virtuais dessa igreja. E realmente muitos estão fracos, entrando em apostasia. Estão dentro da igreja, estão achando que estão servindo, mas você pode perder no meio do caminho a tua salvação, como aquela mulher, né? Então nós temos que Deus nos ajuda no vale. Às vezes nós passamos por coisas que fazem com que a gente fique meio enfraquecido na fé.
Mas temos que fortalecer essa fé. Nosso combustível é, realmente a oração, a santificação, o jejum, né? Nós temos época para fazer jejum, não. Desde que você aceitou Jesus como Salvador, você tem que ter a prática da oração, a prática do jejum, da santificação. Não creio numa época específica para que você venha se consagrar. São dogmas que na minha cabeça não entra isso. Nós temos que, a todo tempo, porque quando acabar esses períodos que as pessoas tiram para oração, para jejum, vai voltar tudo, não, conforme era antes. Acabou aquele período? Não. Ou aquele período foi um combustível que vai te fazer você andar, né, para frente na vida espiritual e você esquecia, não, eu já estou fortalecido, né? Então não tem mais como. Não. A nossa vida, ela é constante. E temos que ter cuidado com a apostasia. Infelizmente, quando nós falamos, nós estamos falando para os cristãos, né? Como nós, né? Que temos que ter cuidado realmente, porque o mundo foi entrelaçando, né, dentro da igreja. Ele tem seus súditos, o inimigo tem seus súditos, os seus comandados para se infiltrar dentro da igreja, para contaminar outras pessoas, contaminar aqueles que estão desavisados, aqueles que não estão garantidos pelo Espírito Santo de Deus, pela sua convicção na fé, né? Então, a gente vê que na época de Sodoma e Gomorra estava a mesma coisa de hoje, né? Apostasia, fornicações, adultérios e etc, etc. A ponto de que iam pegar os anjos para fazer de mulher. Mas Deus deu providência. Foi questionado para que se tivesse pelo menos 10 justos. E ele não destruía, mas não tinha. Tinha Noé, a família dele só que saiu, e a mulher dele, infelizmente, foi o que aconteceu, né? Virou estado de sal. Então não entremos em apostasia, né? Nós temos que, eu sei que é difícil, tem que lutar, eu luto. Quando eu falo para mim. Temos que lutar bastante, porque o inimigo ele não descansa, ele não se cansa e não descansa. Ele está ao redor, se infiltrando nos grupos, né? Principalmente aqueles que estão buscando a Cristo. Quem já está fora e não está se preocupando muito no cara, vai quebrando a cara lá e tal. Mas quem está trilhando no caminho da salvação, aí ele quer atrapalhar, porque ele sabe que esse aí pode ser perdido para o falso reino dele, né? E o pior é que as pessoas gostam, né? Tanto de dentro, muitas pessoas de dentro das igrejas evangélicas ou cristãs, elas não fazem muita diferença e hoje em dia coisas que eram abominações na palavra são aceitas dentro das igrejas, abertamente, né? Que se desvirtuando daqui, da palavra de Deus, que é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável. Eu estava dizendo para uma pessoa ontem, né? Hoje, a gente conversando e falando que a Bíblia é um livro verdadeiro. É tão verdadeiro que ela não mente. Ela não mente. Os podres, entre aspas, dos homens que eram de Deus e que fizeram, como Davi, adulterou, matou o marido da mulher, as filhas de Ló deitaram com o pai, deram bastante bebida alcoólica para ele, vinho, para ele ficar bêbado, porque elas achavam que tinha que aumentar a geração, né? Então, fazer. E outros, né? Filhos que andavam com a madrasta e por aí, Mas então a Bíblia não esconde isso. Ela podia, não, vamos fazer, né? O Espírito Santo, não, para não deixar conotação para as pessoas. Não, ela não encobre, mas tem sempre o perdão para aqueles que se arrependem. Davi foi perdoado? Foi, se arrependeu, né? Então, o que Deus quer ver mais a nossa fé e o sentido de você estar pedindo perdão a Deus com sinceridade. Porque eu acordo pecando, eu durmo pecando, eu vou pedir para o Senhor, me perdoa, eu não queria pensar, não queria fazer, não queria agir assim, não queria ser relapso com a tua palavra, né? Às vezes a Bíblia fica ali,
Aí você passa o dia todo, você passa por ela, entra na internet, entra nas redes sociais e tal, vê outras coisas, mas acaba não entrando. Então você tem que fazer força. Por exemplo, são aqui 15 para as 11, né, 23 horas, quase 23 horas. Agora eu já tive, né, contato com as coisas de Deus, né? Fiz até uns hinos, palavras, mandando nas redes sociais para as pessoas, mas parar mesmo eu parei agora. E a primeira coisa que nós devemos fazer é ver um pastor falando uma coisa interessante. Daniel Lopes, ele diz que a primeira coisa, ele acorda, ele agradece a Deus a noite que foi dada e o dia que ele está amanhecendo. Ele faz até escrito. Isso é ele, né? Ninguém é obrigado a fazer as coisas, né? E quem não quiser concordar também, fica à vontade. Mas ele escreve, terminando, né? Pedindo a Deus que seja retirado toda qualquer obra maligna, intenção de Satanás na vida dele naquele dia, na família dele, no filho, nos filhos, na mulher, nos parentes, amigos. Depois ele também escreve que esse dia seja consagrado, determinado ao Senhor, bênçãos na minha vida, bênçãos sem medida e tal e tal. E ele faz a oração pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Isso é uma prática individual. Pode ser seguida? Pode. Mas vai ter gente que vai censurar, né? Tem sempre alguém para levantar para censurar outro irmão, outro pastor, outro de outra denominação. Aqui não interessa isso. O que interessa é que as igrejas cristãs, principalmente as evangélicas, elas deveriam ser mais unidas, né? Pode ter seus pontos diferentes, né? Não é o ponto principal, né? A cunha é Jesus Cristo. Todas elas têm crer na salvação somente através de Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem as outras coisas que são meio diferentes, conforme outros segmentos religiosos e outras religiões também têm seus segmentos, mas se unem naquele ponto de vista deles. Se é certo ou errado, o problema é deles. Mas não, ficam se degladiando, lavando roupa suja fora de casa, um falando do outro, bota na internet. Aí na internet já começam os caras, né, que hoje com IA, então, bota lá uns cultos, com as pessoas rodando. Duas coisas. Primeiro, denegrindo a religião dos outros. Se o indivíduo é do candomblé, da macumba, você tem que respeitar. E ficam chamando aquela igreja, associando o nome do candomblé com uma igreja conhecida no meio evangélico. E tudo mentira. Homens com roupão, rodando, feito um vestidão, mulher caindo, com cara feia. Isso não é a igreja, isso não é servir a Deus. Aquilo não é verdadeiro. Aquilo é Satanás usando as pessoas para denegrir, e as pessoas acham que aquilo ali realmente é de Deus, não é. Deus gosta de santidade, de ordem. É claro que um culto animado é um culto que eu gosto mais. Eu sou pentecostal, mas não sou os extremos para fazer essas coisas, né? Respeitamos aqueles que também não crê nos dons. O problema é de cada um. Cada um vai ter a sua consciência diante de Deus, mas também não devemos falar de ninguém. Que o fulano não crê nisso, que a minha igreja crê, porque está errado, então não. Ou então começar, aquilo ali é mentira, é invenção deles, está falando línguas, é invenção. Não faça, porque você pode ser cobrado disso. Ensine na tua igreja o amor, o respeito, o carinho, é isso que nós temos que aprender. É isso que as igrejas têm que ter, uma união. Eu participei de um local, camarada, e nós tínhamos a associação das igrejas evangélicas, todas, batista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, metodista, todas se reuniam, tinham, por exemplo, no dia da Bíblia, então, no calçadão dessa cidade, ela ia sendo, a Bíblia era para ser lida 24 horas. Por quê? Eu passava lá, aí eu lia um versículo, 2 versículos da Bíblia. Aí o outro irmão passava, outra pessoa passava, lia, e a Bíblia, aí o cara trabalhava, vinha do trabalho de madrugada, passava lá e tinha uma tenda, né, com pessoas. É união, nós tínhamos união entre as igrejas. A gente se reunia, fazia passeatas juntos, cultos juntos, no calçadão. Essas coisas estão se perdendo porque as igrejas, com
criações, né, de denominações, criação de denominações, ela ficou mais ou menos assim como Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu, Olaria, Bom Sucesso, Corinthians. Então cada um tem um segmento, cada um acha que o dele é melhor e acha que aquele outro é inimigo. Esse é o grande problema. E isso aí está fazendo o contexto da apostasia, né? Uma igreja não pode querer induzir a outra a aceitar tudo que ela aceita, que ela acha que tem direito de achar, desde que seja do ponto de vista bíblico, não seja aberração nem heresia. Porque tem heresia também. A gente sabe que tem heresia. Pessoas que começam bem dentro do evangelho, pastores, depois começam a ter heresia, aqueles devaneios alucinógenos, né? Aí começa a achar que, ó, e depois eles se perdem, a gente conhece muito por aí, se perdem, começam bem, são líderes, depois se perdem, ficam falando bobagem, ficam velhos, desacreditados. Então nós temos que ter uma constância dentro do evangelho. E Deus me ajuda no vale. Todos nós passamos pelo vale. Então vamos pedir a Deus para que nos ajude no vale. Vamos ler uma passagem aqui da Bíblia, porque a gente fala, mas tem sempre que estar alicerçado, né? Temos sempre que estar ligados na palavra de Deus, né? Porque não adianta você não vamos ficar falando, mas você não tem uma... Então eu vou ler aqui o Salmo 133. A união fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. União, quem são os irmãos? Os cristãos. Em união, sem sectarismo. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce na orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Unção, uma igreja com unção, o óleo do Espírito Santo, derramando. Essa é a igreja unida, essa é a igreja que Deus vem buscar. No arrebatamento, quando Jesus vier buscar a igreja, que está muito próximo, e tem igreja, tem pastores, tem crentes, tem líderes que não acreditam muito não. Ah, isso aí não é para agora, então para quando é? Ah, porque isso sempre existiu, sempre existiu. O que está acontecendo hoje existiu, Sodoma e Gomorra. Mas hoje pode ser até que esteja pior. Mas Deus sempre toma uma providência. Deus tomou providência com Sodoma e Gomorra, Deus tomou providência na época de Noé, Deus tomou providência na época quando houve a queda do homem no Éden, né? Deus tomou providência, expulsou o Satanás e seus anjos, e a morte veio. Toda a morte, todo ser vivo passou a morrer. Você imagine que as plantas não morreriam, a gente não ia morrer, né? Então Deus faz tudo fez e faz tudo certo. Nesse universo que se você conseguisse querer andar no universo, tivesse um veículo inventado, que vai ser impossível, bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz para chegar. E esse Deus fez isso tudo. Por que Ele não pode fazer por você? Eu estou aqui falando com você e Deus está vendo, está sabendo o que está no seu coração, a receptividade. Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe o que está se passando no japonês, lá na cidade de Ohio. Deus sabe o que está se passando lá na Ucrânia. Individualmente, de cada um. O Espírito Santo conversa com cada um, porque no céu será assim. Vamos chegar no céu. E é o maior prazer que nós temos, né? Muita gente, quero ver meu pai, minha mãe que foi para lá, não sei o que, estão lá. Não, eu quero, no céu, a primeira coisa que isso é falando como homem, não sei se vai ser assim. É ver Jesus. Você parte daqui, você é recebido já pelo Espírito Santo, recebido por Jesus, para ir ao paraíso, encontrar com Ele. O corpo fica aqui, esperando o dia do arrebatamento, a transformação desse corpo, para se encontrar com o Espírito. Aí será um corpo incorruptível. Mas no céu, você vai olhar para as pessoas, vai conhecer todo mundo. Você vai conhecer Lázaro, você vai conhecer Abraão, Isaac, Jacó. E claro que nós vamos ter discernimento, que aquela pessoa foi teu filho, foi
aqui na terra, seu irmão, seu pai, sua mãe, sua esposa, mas acabou esse laço, porque o amor que vai ter, por exemplo, você tem uma esposa, você perdeu, ela está na glória, ou o marido, vice-versa. Você chega lá, chegou meu amor, que bom, saudade, não vai ter isso, mas vai ser uma coisa inefável. O próprio João, quando teve a visão no Apocalipse do céu, coisa que ele não sabia descrever e falar. Então, lá vai ser maravilhoso. Um lugar que você não tem inveja, não tem disse-me-disse, não vai ter, lá vai ter paz no vale, porque o Senhor Jesus está conosco. Então, eu estou aqui conversando, vamos conversar, mas ninguém vai falar besteira, lá é só céu. Ninguém, lá na terra, lembra, não vai lembrar de nada. Mas vamos saber que nós fomos daqui, porque nós não vamos ser no céu. É o fantasminha camarada, Debiloides. Aí o cara, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estava? O que é isso? Olhar para as pessoas, eu não conheço ninguém. Milhares de pessoas estranhas. Não, nós vamos ter a continuidade da nossa vida, mas numa outra dimensão espiritual com Jesus. Aí você está conversando ali com um grupo e tal, aí Jesus está ali conversando com outro, aí você vai falar, Jesus, aí Jesus, não, peraí um momentinho, deixa eu terminar a conversa com ele. Não, ele vai conversar com todos ao mesmo tempo. Ele é Deus, ele faz como quiser e como quer. Essa incredulidade que anda por aí, esse negócio de panaceia, esse negócio isso não existe, negócio de arrebatamento, negócio de igreja, negócio de quê, tem mundo, não, morreu, acabou. Acabou para você, que acredita assim. Que aí você acabou na tua ideia, mas não acabou não, porque quando você passar da morte sem salvação, você já tem lá outro lugarzinho que não é o inferno definitivo, mas é um pré-inferno. Para onde aquele rico foi? O rico que o Lázaro comia lá as coisas que sobrava dele e tal, né? Lázaro era um pobre, quase um nome de rua. E aí ele viu Lázaro lá na boa. Mas Lázaro foi para o céu porque era bonzinho? Não. E o homem foi para o inferno porque era rico? Não. O coração, Deus olha o coração. O homem era rico, mas era pobre na espiritualidade, no amor, e não aceitou a palavra de Deus. Deus quer que você seja farto, rico, tenha bastante coisa, pode ter, não tem problema nenhum. Desde que você seja um abençoado, porque aceitou Jesus como Salvador. Então porque eu não aceitei Jesus, eu vou para o inferno. Olha, eu vou dizer para você, vai sim. Se não aceitar Jesus, como? Não estou falando de religião, não. Você tem que ser evangélico, católico. Não, estou falando de Jesus. É esse que um dia nós não vamos poder mais falar quase abertamente, porque vamos ser perseguidos por isso. E qual é o mal que nós estamos fazendo? Eu quero bem para todos. Quero bem para governo, para deputado, estadual, federal, quero bem para o outro, quero bem para o cara que não gosta de mim, quero bem para o cara que me olha com cara feio, quero bem para o cara que me discrimina, quero bem para os meus amigos que me amam, eu quero bem para aqueles que têm, os meus amigos que têm uma vida mais farta, têm mais poder, quer dizer, eu oro por eles, eu quero que eles cada vez mais progridam, mas também eu oro para que eles aceitem a Jesus como Salvador, porque essa vida boa aqui, ela vai acabar, mas tem que continuar na glória. Eu vou levar meu carro para o céu? Não. Eu vou levar minha casa, minha mansão para o céu? Não. Não precisa. Porque Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhes teria dito. Eu vou preparar lugar. No céu tem mansões. Aí todo mundo vai ser metido, eu quero uma mansão zona, porque eu trabalhei mais para Jesus do que o irmão ali. Não vai ter isso. Nós não sabemos, na realidade, só a visão de João, que nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e creio que aquela visão de João sobre o céu é verdadeira. Senão era besteira eu estar aqui falando para você que sendo cristão. Um cristão não pode acreditar mais ou menos, não pode ter dúvida, pode ter dificuldade de interpretação de alguma coisa. Às vezes um tem, o outro não tem, mas a união é em Cristo. A gente vê alguns debates, o pastor tem uma opinião, outro tem outra, com relação a um determinado ponto de vista, que não atrapalha o problema da salvação. O que atrapalha a salvação, o pecado mortal, é você negar Jesus Cristo como autor e consumador da fé e da salvação da sua alma.
Esse é o pecado mortal. O pecado contra o Espírito Santo é você não aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Esse é o pecado. Ah, você não acredita? Então, aposta, né? Aposta é uma coisa que você pode ganhar ou perder. Você pode ganhar. E se você perder, você não vai poder voltar. Quem perde dinheiro em jogo, quem ganhou, ou a empresa que ganhou, não vai te devolver, não. Você joga na loto, sei lá, as troças que tem por aí, de telecena, não sei o que é isso. Cena, sei lá, acumulada. Você joga, você perdeu, você fala, quero meu dinheirinho de volta que eu perdi. Não, aquele mundão de dinheiro, vai uma parte para o governo, vai uma parte para quem jogou, mas você não recebe de volta. Eu sei que às vezes, né, na coceirinha, você olha assim, caraca, tá acumulado a, sei lá, Mega Sena da virada, Mega Sena, por 200 milhões, por cá, com 200 milhões hoje para mim, seria como se fosse uma maldição na minha vida. Porque você pode administrar, para quem já é rico, quem já vem, empresários, que são abençoados, é diferente. Ele vê aquilo paulatinamente. Para o cara que nunca teve nada, ganhar 200 milhões, ele não sabe nem o que ele vai fazer. Vai ficar pobre. Porque teve um camarada assim que veio negócio de loteria esportiva, ele ganhou 8 milhões hoje, né, na época. Ele acabou ficando pobre, perdeu. A maioria perde. Ou são mortos por parentes, por mulheres, não sei o quê, começa a briga. Então, às vezes, é isso, né? A gente quer, eu prezo a Deus sempre a minha sobrevivência. Não quero dormir devendo nada a ninguém, nem devendo ao governo, nem devendo as minhas contas. Eu quero chegar no final do mês, não precisa sobrar nada, mas eu tenho que pagar. Eu tenho que estar quite com o governo, com os impostos, kit com meus cartões, que eu estou devendo, então eu tenho que pagar. É isso que a gente... Então isso tudo faz parte de um vale, que Deus vai nos ajudar nesse vale. Todos nós passamos por esse vale. Então quero deixar essa mensagem. Sei que às vezes eu me alongo um pouco, mas quem quiser ouvir, a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não tiver paciência, então você vai ver uma live de futebol, ou de política, ou de outra coisa qualquer que não vai te acrescentar nada na sua vida espiritual, mas você gosta, não vou discutir com você. Mas se tiver um pouquinho de paciência, você vai assim, vamos ver o que esse Paulo está falando. Esse cara, de vez em quando ele passa essas coisas para mim, mas eu não sei, mas deixa eu ver. Deixa ver. Eu tinha um irmão, que ele faleceu, junto com um grupo, caiu a van da igreja, caiu numa cidade, num carnaval, que eles iam para lá e morreram todos. Ele dizia o seguinte, ele era um homem sábio. Irmão, estou comprando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida. Ok? Então, que Deus abençoe. Salmo 133. Ó, quão bom que os irmãos vivem em união. Isso se referindo aos irmãos cristãos, que deveríamos ter mais união, deveriam estar mais unidos. As igrejas deveriam estar se preocupando amanhã, fazer um grupo de 2, 3 igrejas lá da localidade e estar saindo distribuindo folhetos, tendo a oportunidade de falar da palavra, pedir até autorização às autoridades, né, para poder, numa praça, fazer um culto. Ainda não é proibido, desde que você avise. Carnaval não, tudo bem, tem tudo, vai mesmo, mas para a igreja é mais difícil, mas você como encontra. Vai falar, sai um grupinho, tudo bem, tudo na paz, dá uma coisinha, um folheto, um livrinho, uma coisa, um agrado. Mas eles estão se fechando, sabe? É legal essa confraternização, essa coisa toda, mas muita gente vai porque gosta do outro irmão que é amigo e tal, mas a unção, tem que ter unção. Então que Deus os abençoe, em nome de Jesus. E um beijo no seu coração. Amém e amém. Então chegamos ao final desta live e que agradeço, né, a atenção, a paciência de vocês me aturarem, né? Mas façam bom proveito da palavra de Deus. Assim como a comida física é um alimento para o corpo, a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma, né? Então que Deus os abençoe, te guarde, que tenha uma noite fabulosa, né? E que amanhã é domingo. Então que esse domingo seja um dia abençoado para você, e que você curta com a sua família, vá à sua igreja,
né? E tem uma felicidade plena ao lado de Jesus. E fique alerta, Jesus está voltando. Um beijo no teu coração. Amém e amém.